paz de Jesus esteja sempre presente na gente, no nosso coração. É uma alegria aí estar podendo voltar a encontrar vocês, mesmo que virtualmente, né? É uma saudade que a gente tem e a gente sabe que isso tudo vai passar, né? E que em algum momento vamos nos reencontrar fisicamente, né? Que a gente vai poder estar presente lá na General Carneiro, né? Que a gente vai poder estar, se não todos, né? Mas aqueles que puderem, a gente vai poder estar reencontrados, juntos. Bom dia Elza, tudo bem? Bom dia Conceição, sejam bem-vindas, vamos chegando. A gente sempre entra um pouquinho antes para poder dar um tempo, como se fosse para as pessoas se acomodarem, né? Vamos nos acomodando, vamos buscando aí a nossa turma, nos reencontrando, né? A gente fica com saudade, né? Fica 5, 6 semanas sem se ver e a gente fica com vontade de estar junto de novo, né? Mas é legal a gente estar junto. Olá Mara, tudo bem? Bom dia. Ô Suli, tudo bem? Tudo em paz? Mamãe tá bem? Isso aí, feliz Dia dos Pais, né? Feliz Dia dos Pais para todos. Vamos explorar isso aí hoje. Vamos explorar. Ô Anete, bom dia, tudo bem? Maravilha. Bom dia, Maluzinha, tudo bem? É isso aí. Obrigado. E a todos os pais também, né? Oi, Rosana, tudo bem? Bom dia, José Luiz. Legal estarmos juntos. Oi, Roberta, tudo jóia? É isso aí, feliz Dia dos Pais a todos, né? Niceia, bom dia. Valéria, bom dia, tudo bem? Rita, tudo jóia, Rita? Bom dia, Bia. Tudo bem? Kátia. É isso aí. Bom dia, Irineu. Oi, Eurismar. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, seu João, tudo bem? Bom dia, Décio, como vai, meu querido? Débora, bom dia, tudo bem? Vamos lá, falta um minutinho, a gente vai esperando o pessoal entrar. Vilma e Luiz, bom dia, meus queridos. Bom dia, José Luiz, tudo bem? Também conhecido como Zeca. Olá, Inês, tudo bem? É isso aí, feliz Dia dos Pais, né? Muito bom. Oi, Márcia, tudo jóia? Muito bem, meus queridos, deu a nossa hora, então agora são 9 horas. Bom dia, Flávio. Esteja sempre conosco, né? Paz de Jesus. Muito bem, meus queridos, hoje nós escolhemos um tema
é um tema muito pertinente aí à nossa cultura, né? Já que hoje é o Dia dos Pais e a gente está celebrando isso hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema no capítulo 14. Está no capítulo 14, é isso que nós vamos refletir hoje. Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse é o tema do capítulo. E esse tema foi trazido por Jesus. Na verdade, é um mandamento, né? Faz parte dos mandamentos, né? Mas esse tema foi trazido nesse capítulo por uma pergunta de um jovem rico, né? Que é uma parábola do jovem mancebo rico, né? E que ele queria saber o que ele deveria fazer para conquistar a vida eterna, né? E então Jesus responde que ele então já sabia, né? Você já sabe o que deve ser feito, né? Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Então ele deu praticamente essas palavras que foram trazidas pelo Decálogo, né? Então é interessante que se a gente se reportar no capítulo 1 do Evangelho, né, a primeira coisa que Kardec coloca lá no capítulo 1 é aquela diretriz de Jesus, que ele não veio destruir nenhuma lei, mas fazê-la cumprir, né? Então é interessante que ele então faz esse link, ele resgata o Decálogo, né, para que, e esse Decálogo dizia lá: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso está em Êxodo, capítulo 20, item 12. Isso pertence aos 10 mandamentos, né? Como a gente fala, o Decálogo. Então, essa vinda, esse link que Jesus traz, né, para nós, né, do que está escrito lá, né, aqueles 10 mandamentos que precisam ser trazidos à tona, né? Mas principalmente esses 10 mandamentos, esse decálogo foi resumido pelo Cristo em amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então é interessante a gente fazer um recorte sobre esse honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Primeiro pensar, né, o que é esse honrar, né? Então, essa palavra grega para honrar significa reverenciar, estimar, valorizar, né? É dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição, né? Respeitar aquela posição, né? Então, esse é o honrar o vosso pai e a vossa mãe, né? Fazer esse recorte é importante para nós, né? Para que a gente possa entender, né, que esse contexto, né, de honrar o vosso pai e a vossa mãe, ele tem no Decálogo um complemento que diz: a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O que significa isso? O que será que significa isso para nós, né? Ou seja, o exercício desse honrar vosso pai e a vossa mãe, que está inserido dentro do contexto de amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, vai dar um entendimento de que você então conseguiu concluir vamos dizer assim, essa vivência ou essa virtude de amar, né? Então você conquistou, vamos chamar assim, né, essa vida, não essa vida eterna, mas essa possibilidade de estar em paz consigo mesmo, né, de estar alcançando a plenitude desse sentimento, a plenitude desse amor, né? Então, longo tempo na terra, né, que o Senhor vosso Deus vos dará, na verdade, é
a paz, né? É esse amor pleno, né? Então, no exercício desse honrar vosso pai e a vossa mãe, que está inserido nesse contexto de amor, é que então nós vamos exemplificar vamos dizer assim, esse exercício de virtude de amar que todos nós estamos fadados a vivenciar, né, em algum momento da nossa existência, né? E também é interessante, né, que nesse capítulo, né, ele está encadeado, Kardec encadeia, né, essa questão da piedade filial, né, que é o que encerra. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele fala da parentela corporal e a parentela espiritual. E por fim, né, na Instrução dos Espíritos, Santo Agostinho traz uma série de esclarecimentos para nós que vai nos dar um entendimento melhor sobre esses laços, sobre essa questão que ele intitula a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Vamos tentar compreender isso de uma maneira muito voltada para a nossa doutrina, né? E para a gente poder tentar também refletir o que isso representa na nossa vida, ok? Então, quando a gente fala dessa piedade filial, né, é importante a gente situar quem são os nossos pais e quem são os nossos filhos nessa dinâmica das reencarnações, né? Com o entendimento que a doutrina nos traz sobre a reencarnação, fica mais fácil a gente compreender quais são essas relações que existem nas nossas vidas, né? O que representa para nós, né, ser filho, né, ou ser a nossa relação com os nossos pais, e também sermos pais e termos essas relações com os nossos filhos, né? É importante a gente entender, dentro do contexto, de que são espíritos, né? Todos nós somos espíritos, nós que estamos inseridos nessa relação cotidiana com nossos pais, nós que estamos inseridos com esses nossos filhos como pais, nós temos um contexto de relacionamento espiritual com essas pessoas, com esses seres. Seres esses que têm uma história, que têm um contexto existencial, que têm uma herança e que, de alguma maneira, nós precisamos respeitá-las, assim como queremos o respeito a cada um de nós. Então, quando a gente consegue compreender à luz dessas relações e dessa doutrina tão consoladora, quem são os nossos pais e quem são os nossos filhos, talvez a gente possa compreender uma dinâmica diferente dessas relações. Porque as histórias são muito diversas, né? As histórias dessas relações são muito distintas. Nós temos históricos fantásticos de relacionamento extremamente vinculados, unidos, amorosos. Nós temos históricos de pais com grandes dificuldades em relação a seus filhos. Temos históricos de filhos com grandes dificuldades em relação a seus pais. Temos uma diversidade de vínculos e de relações. Mas como entender isso se a nossa existência, e sabemos disso, ela ocorre, essa existência física, para que possamos aprender a melhorar quem somos, para que possamos avançar no caminho de Jesus, avançar no caminho dessa plenitude amorosa. Então nós temos um processo, um desenvolvimento a ser feito e que vai depender fortemente desses vínculos que eu tiver estabelecendo. Sabemos que isso não é fácil, sabemos
que esses vínculos ocorrem, né, numa dinâmica onde ambos têm sentimentos muito difíceis a serem trabalhados. Sobretudo o egoísmo e o orgulho são os principais traços que nos unem nessa existência atual, nos unem nesse contexto existencial que estamos vivenciando agora. E quando olhamos, muitas vezes nós como filhos, olhamos para esses pais, temos um olhar de devoção, sim, temos um olhar onde temos gratidão muitas vezes, mas às vezes temos um olhar de incompreensão, porque não somos capazes de compreender que esse espírito que está em um papel paternal é um espírito imperfeito, é um espírito que muitas vezes luta contra as suas próprias dificuldades, contra os seus próprios sentimentos difíceis, e ele está ali num papel extremamente frágil, de responsabilidade que talvez ele ainda não consiga dar conta. E isso ficava muito claro. A gente fez um trabalho, uma época, na Casa de Jesus, alguns de vocês, ou muitos de vocês vão recordar, nós tínhamos a Casa de Acolhimento, onde recebíamos espíritos ali, encarnados, né, com grandes dificuldades e vínculos familiares, e essas dificuldades e vínculos familiares tinham uma grande ordem em relacionamentos com seus pais, e que essa visão espírita tinha uma grande importância para a construção dessa identidade, desse ser, para que ele pudesse, então, elaborar uma compreensão de que aquele pai que falhou, ou aquele pai que havia falhado, aquela mãe que havia falhado, era um espírito tão imperfeito contra ele mesmo, como ele mesmo. Era um espírito tão cheio de dificuldades, tão cheio de desafios, que não soube dar conta, que não conseguiu dar conta. Então, quando olhamos para esses pais com um olhar exigente, com um olhar de que eles não poderiam falhar conosco, será que esse também não é um exercício importante para a gente poder refletir e detectar se não é também um traço que nós precisamos trabalhar em nós, de ter um pouco mais de compaixão com esse pai que não consegue exercer aquele compromisso que ele teve no momento do seu planejamento reencarnatório? Sim, porque é importante a gente remeter essa visão antes da gente encarnar aqui. Naquele momento onde estávamos ali em nosso planejamento, junto com os nossos mentores, onde pedimos muitas vezes a oportunidade de reatar laços com espíritos que tivemos dificuldades na anterioridade, aonde pudemos então buscar trazer esse vínculo de volta nessas relações, onde possamos em algum momento nos sentir então completos em relação àquela situação que não soubemos em determinado momento anterior levar adiante. Então, nesse contexto, né, a gente refletindo sobre esse papel ou sobre essa responsabilidade assumida, é importante, antes de julgar os nossos pais sobre os seus erros ou sobre as suas falhas, olhar para nós também, como seres espirituais ainda falíveis, como seres espirituais que ainda apresentamos nossas dificuldades,
né? E que no contexto de avaliação sobre os meus sentimentos, os nossos sentimentos, é importante resgatarmos a visão de que nós somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Nós somos responsáveis por aquilo que alimentamos em nós. E quantas vezes nós vamos olhar para os nossos sentimentos e, ao detectar que estamos magoados, que estamos sentidos, que estamos vivenciando uma incompreensão, a chave e a solução da resolução disso em nós não está no outro, como muitas vezes desejamos que estivesse. Até porque é muito mais fácil, né? Se a gente então delegar ao outro que de alguma maneira age de uma forma onde não nos agrada, aonde não nos deixa feliz, seria mais fácil que ele mudasse, que ele viesse então pedir o meu perdão, que ele viesse então trazer um elemento que satisfizesse o meu orgulho, a minha vaidade. Então é muito importante que tenhamos sim uma visão de que está ao nosso alcance, no nosso querer, a transformação daquilo que sentimos em nós, que é uma ação que parte de nós em relação ao outro, em relação ao pai ou em relação ao filho. Porque muitas vezes adotamos esse papel julgador, esse papel onde nós estamos definindo qual será, vamos dizer assim, a pena, qual a penalidade que vai ser imposta ao outro. Fechamos a nossa cara, não vamos mais visitar, não perdoamos. Resolveu? Não. Então, é importante que a gente entenda que há um desafio muito grande a ser vencido dos dois lados dessa relação, tanto do pai quanto do filho. Ora somos filhos, ora somos pais. E nós temos que ter esta visão de que, assim como Emmanuel nos diz que observai os laços familiares como os laços mais importantes para serem trabalhados os nossos sentimentos, porque sim, são os vínculos mais fortes que podemos ter e que nós não poderemos simplesmente virar as costas sem que haja algum tipo de cobrança íntima em nossa consciência. Então, essa construção familiar faz parte de um objetivo importantíssimo no nosso planejamento reencarnatório, seja de dar o apoio, de suportar, no sentido de apoiar aqueles espíritos que estão nessa vinculação familiar, ora, seja de resgatar vínculos, de reatar esses vínculos, de reconstruir esses vínculos, para que possamos nos sentir melhor conscientemente, né? Para que possamos ter um posicionamento consciencial que nos dê um conforto, que nos dê uma paz. Esse é o grande objetivo, né? Então, pensando um pouquinho sobre esse objetivo, sobre essa questão, antes de falar disso, Flávio, deixa eu só ver aqui se tem comentário. Deixa eu ver se tem algum antes do Flávio. Tem. Leninha. Bom, então acho que tem aqui a Leninha, né, que fala
Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas os laços de afinidade, pensamentos que unem os espíritos. É isso mesmo, né? Então, os laços de família são as afinidades, né? São aqueles que unem os espíritos, né? Mas esses laços de família espiritual, mas você tem, por isso que lá tem a parentela corporal, né? Aquela que você se vincula nesse processo reencarnatório, tem a parentela espiritual, né? Que são essas afinidades que a Leninha está colocando muito bem, né? Aí você tem, de novo, ela fala que honrar pai e mãe não apenas os nossos, mas os outros também, né? É isso mesmo, né? Dos nossos amigos. Ou seja, esse honrar pai e mãe está totalmente inserido no contexto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E esse honrar faz parte da nossa construção, né? Enquanto espírito, né? Nessa construção amorosa que nós estamos nos propondo nessa existência atual, né? O Flávio diz, os pais sempre dão o seu melhor, mas lembramos que ninguém consegue dar o que não tem. Perfeito, Flávio, é isso, é isso. É exatamente isso que você está dizendo, que é o que eu ia entrar agora, na questão relacionada à aceitação, né? Essa palavra ela tem um significado muito grande, muito forte, que não pode ser misturado com uma questão de conformismo ou de, vamos dizer assim, de você ficar ali numa zona de conforto, a não enfrentamento das coisas, né? Mas a aceitação daquilo que não pode ser mudado por você, né? Ninguém muda ninguém, né? Esse é um conceito importante. A gente pode estimular a mudança com as nossas próprias atitudes, com nossa postura, né? Mas você não consegue entrar na mente do outro e fazer uma modificação nessa mente de acordo com aquilo que eu penso. Até porque aquilo que eu penso, se eu achar que aquilo que eu penso é aquilo que deve ser feito pelo outro, eu estou num exercício do orgulho máximo, né? Então, eu preciso aceitar nessas relações aquilo que eu não posso mudar. Aquilo que eu posso mudar, sim, aquilo que eu posso mudar em mim são os meus sentimentos, né? Eu não posso lutar contra as coisas que eu não consigo mudar, né? Por exemplo, eu não posso mudar a situação genética, eu não posso mudar uma questão de uma doença, eu não posso mudar a situação do envelhecimento do corpo físico, né? Da deterioração que isso vai acontecer naturalmente no decorrer dos anos que se passam, né? Eu preciso aceitar que o meu exercício reencarnatório ele tem começo, meio e fim. Esse exercício atual reencarnatório, né? Eu nasci, eu exercitei a minha existência e eu vou chegar num ponto onde eu vou voltar para casa, eu vou morrer nessa existência. Então, eu tenho que ter o exercício da aceitação das coisas que eu não posso mudar, das coisas que eu preciso olhar com um novo entendimento. Aquilo que eu posso mudar está em mim. Eu posso mudar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu penso. Eu devo mudar aquilo que eu sinto, porque aquilo que eu sinto ainda está incompleto, ainda não reflete aquilo que eu já conheço. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a mensagem do Cristo, mas nós ainda não conseguimos exercitar esse sentimento, não introjetamos, não conseguimos fazer com que isso seja o meu sentir. Eu estou num processo de construção dessa virtude em mim. Assim como o Cristo fez todo o seu processo
há bilhões de anos, aonde alcançou a perfeição, nós também alcançaremos essa perfeição. Mas antes de alcançar a perfeição, nós temos esses exercícios, essas dinâmicas para exercitar, para vivenciar, né? Então, será que nós, esse é algum principal reflexão que eu vejo hoje. Será que nós estamos olhando para essas relações com os nossos pais, sejam eles os pais que já não estão mais conosco fisicamente, da forma como nós precisaríamos olhar esse espírito e esse esforço desse espírito em sua encarnação atual ou em sua última encarnação? Será que nós estamos nos olhando como pais diante dos nossos filhos, com esse olhar ainda de espírito imperfeito, que estamos buscando nessa construção, um esforço nessa construção de um espírito melhor? Essa é uma reflexão importante, porque às vezes passamos uma vida, claro, nós estamos falando daquelas relações onde existiram conflitos, e muitas vezes conflitos que não foram superados, porque um espera do outro algo, assim como o Flávio colocou, algo que o outro não tem, e acha que é dever do outro e não dever de si mesmo fazer a modificação necessária. Nós precisamos olhar para o nosso dever. Qual é o nosso dever? Se a gente parar para pensar, qual é o nosso dever como espírito? Nosso dever é amar. Nosso dever é construir esse amor. Esse é o nosso dever nessa existência atual. O que é que eu tenho feito para construir esse amor? O que é que eu tenho feito para refletir sobre esse meu dever? Eu devo em relação ao outro. Eu devo mudar o meu olhar. Eu devo me esforçar. Esse é um dever. É óbvio que nós não vamos conseguir amar nessa encarnação. Mas nós vamos nos esforçar, nós vamos ter momentos, nós vamos ter alternâncias, nós vamos ter fragmentos. Isso é bom, isso é ótimo. Mas é preciso um passo, é preciso dar o passo, é preciso esforço, é preciso trabalho. Esse é o trabalho que nós precisamos construir, né? Santo Agostinho fala nessa instrução do Espírito exatamente isso, que muitas vezes nós deixamos uma encarnação, voltamos para casa, lá no plano espiritual, e quando olhamos a nossa existência, pedimos novas oportunidades para que possamos resgatar ou recriar laços ou estabelecer novos laços com aqueles que de alguma maneira deixamos para trás, criamos débitos. Então, a gente pede, então essa vinculação entre o pedir e o exercitar tem dificuldades. Não é porque eu reconheço, enquanto espírito lá desencarnado, lá no plano espiritual, que eu preciso ter uma chance de voltar como pai ou voltar como filho daquele espírito, que eu preciso, né, restabelecer um vínculo ou estabelecer um vínculo amoroso. Não quer dizer que eu vá conseguir. É um esforço. É um esforço. Então é importante que a gente entenda, tenha essa percepção do outro, enquanto pai ou enquanto filho, de espírito que necessita também dessa compaixão,
desse olhar que possa trazer em nós, trazer para nós a responsabilidade que nós temos. Somos nós que precisamos mudar o nosso ponto de vista sobre a existência atual. Somos nós que precisamos fazer o esforço da transformação. Não vamos esperar o outro fazer esse esforço e ficarmos esperando de braços cruzados que haja uma transformação mágica na minha vida. Não. É preciso ter o nosso passo, o nosso esforço, o nosso trabalho para que essas relações sejam reconstruídas, ou sejam construídas, ou sejam estabelecidas de uma maneira aonde depende do meu olhar, do meu pensamento, do meu sentir sobre o outro, ainda que o outro tenha o livre-arbítrio de não me aceitar. A não aceitação que o outro estabelece para mim não impedirá o meu esforço amoroso sobre o outro. Não impedirá. Eu vou me esforçar para o bem-querer daquele que minimamente eu tenho que ter gratidão. Sim, gratidão. Porque isso era algo que nós trabalhávamos muito com esses espíritos que tinham um histórico e que apresentavam um histórico de abandono. E muitas vezes abandono de pai e de mãe. E era importante passar para eles a visão, ou passar para esses espíritos que vivenciam o abandono, de que pelo menos era preciso ser grato pela concepção daquela vida física, daquela vida terrena para esse espírito. Isso já era motivo de gratidão pela oportunidade da vida física, pela oportunidade que foi trazida por duas pessoas, dois espíritos, que se uniram em algum momento para dar a oportunidade de conceber aquela existência. Sem aquela união entre dois espíritos, não haveria a vida física daquele ser. E quando não temos a consciência da importância da vida física para nós, podemos até achar que eu não merecia então nascer, que eu não precisava nascer, mas não, nós temos essa compreensão. Nós temos a compreensão da dádiva da vida e da fundamental importância da nossa reencarnação. Como é bom poder vivenciar esses sentimentos nessas relações que cada um de nós tem com o nosso entorno. Como é fundamental para a nossa construção amorosa esses desafios que nós sabemos que ele é amplamente justo, porque ele está sob a égide do Pai, ele está sob o manto dessa visão de que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, que não dá nada, nenhuma carga que nós não possamos suportar, senão não seria nem justo e nem misericordioso. Então, quando a gente olha para essa vida que nós temos, alguns de nós com mais dificuldades, outros menos dificuldades, não importa. As dificuldades sempre serão relativas. Uma dificuldade para mim pode não ser para o outro, uma dificuldade do outro pode não ser para mim. Há uma relatividade nisso, mas porém, sempre haverá a total capacidade de dar conta de cada um de nós
diante das circunstâncias que vivenciarmos. Isso é importante a gente ter em mente, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades, para que a gente não possa ficar parado esperando que as coisas sejam resolvidas num passe de mágica, porque elas não serão. Elas dependerão de minha atitude perante a vida, de minha decisão, de minha escolha, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo. Isso é que depende. Depende do meu esforço, do meu passo. Depende da minha atitude perante o outro. Então, é preciso sim olhar para esse pai, olhar para esse filho com um olhar de espírito, mas sempre, sempre com profunda gratidão sobre esse espírito que convive conosco, né? Ver se tem mais algum comentário. Deixa eu ver aqui. Isso. A Aniceia fala: um bom filho será sempre um bom pai. É um espírito que vai ter, né, uma visão, né, frente a uma visão que teve, porque às vezes tem isso. Foi bom você ter falado nisso, né? Porque às vezes você vê filhos, né, que sofreram muitas dificuldades em relação a pais e que hoje são bons pais, né? E que tem uma consciência, né, de sua responsabilidade nessa existência atual, né? Que tem uma percepção da importância desse papel, né? dessa personalidade existencial atual, né? Marquinho fala: saber e não fazer conforme se sabe como é que é, Marquinhos? Saber e não fazer conforme se sabe é ainda não saber. É isso aí, é ainda não saber, ainda não sabemos, né? A Lunalva diz: abraçar nossa tarefa reencarnatória é amor ao Pai, é devoção ao Pai, né? É entendimento da grande dádiva que recebemos do Pai, né? É isso. O Carlos Magno diz que é preciso 25 horas de vigilância por dia. É isso, é ser vigilante às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, né? É ser vigilante com a nossa existência, né? É fundamental que pensemos nisso sempre, né? Flávio diz: a responsabilidade sobre a nossa melhoria e felicidade é toda nossa individualmente. É isso, está em nós, né? Imagina o Cristo, aquele ser amoroso, né? Nesse papel de mostrar para nós, através de seus atos, né, o que é amar, né, o que é amor, né? Sofreu tantas, várias pessoas o julgando, né, ou de alguma maneira falando impropriedades para ele, e ele soube amar a cada um de nós, né, a cada um desses irmãos, né? Conceição dizendo: eu tive essa oportunidade, Deus me deu um fardo que até um dia pensei não conseguiria carregar, mas esse infinito e bondoso me deu força e carreguei. É isso, é ter esta consciência, essa consciência desse Pai, esse Pai que não nos nega apoio, esse Pai que nos ampara, que nos suporta, que nos dá tudo que nós precisamos para avançarmos a casinha, darmos passos além, né? Então é isso, é exatamente isso, Conceição. É isso aí, crescimento muito grande, né? E aí eu fui buscar também uma visão, e eu achei um texto muito interessante, que é trazido por Emmanuel no livro Levantar e Seguir, psicografia do Chico, né? Que fala sobre José da Galileia. Ele diz assim: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atentamos para a precariedade dos seus companheiros,
fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração sem mácula e a consciência pura. Olha que interessante, porque a gente não tem vamos dizer assim, a gente não encontra uma história detalhada sobre José, né? A gente não encontra na literatura espírita um detalhamento maior dessa obra, né? Daquilo que José teve um papel fundamental, né? Nessa encarnação do Cristo aqui, né? Teve um papel fundamental. E aí ele diz assim: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nolo mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo à porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Muito bonita essa observação de Emmanuel, né? Porque José, ele teve um papel fundamental, e é interessante que Jesus nos dá uma lição de honrar pai e mãe, honrar o pai também. Quando então Jesus, com todo esse cabedal, com toda essa missão, buscou José lá porque ele queria aprender o ofício da carpintaria, ele queria honrar vamos dizer assim, este ofício daquele pai, né? Aquele pai dedicado, aquele pai que dava exemplos de, né, tanto de sua religiosidade, quanto exemplos também, né, de sua obediência, de seus deveres enquanto pai, enquanto cidadão, né? Então, é interessante que ele não é muito trazido à tona, mas esse texto de Emmanuel traz a importância do papel de José nessa, vamos dizer assim, nessa construção dessa história do Cristo nesse período de tempo, né? Então é legal pensar também nesse pai, né? Já que a gente está falando de pai, hoje é dia dos pais, né? Então é interessante ver que Jesus honrou esse pai, né? Soube honrar esse pai, essa mãe o tempo todo, e essa história é nítida, né? Na história que a gente tem do Cristo encarnado aqui entre nós, né? Então é interessante pensar nesse pai também como uma referência, né? E Jesus também tem uma história muito bonita que ele apresenta para Bartolomeu, né? Que é no livro Boa Nova, e o capítulo é o Tem de Bom Ânimo, quando Jesus estimula Bartolomeu a olhar a vida com um olhar mais amplo do que aquela existência, ao olhar como espírito, né? Ao compreender a importância das relações entre esses espíritos, né? E é interessante que Bartolomeu tinha dificuldades em sua casa, ele tinha perdido a mãe, e ele tinha dificuldades na sua casa, os seus irmãos não compreendiam, seu pai não compreendia, seu pai era uma pessoa muito exigente com ele e não tinha um entendimento daquilo que Bartolomeu estava vivenciando, e o agredia de alguma maneira, né, nessa relação. E ali, com aquela visão do Cristo, desse entendimento, que é algo que a doutrina nos traz tão
Então, claramente, ele estimula Bartolomeu a mudar a sua forma de enxergar essas relações, ao não se sentir triste, ao não se sentir cobrado pelo seu pai ou pelos seus irmãos, né? Ao compreender que cada um tem o seu tempo, o tempo do Espírito, né? E que caberia a ele, Bartolomeu, a sua transformação, né? Então esse é um exemplo também muito legal da gente poder observar, né? E isso está no livro Boa Nova, o capítulo é o Tem de Bom Ânimo. Acho que seria interessante se vocês pudessem ver depois, porque também dá um exemplo dessa visão maior, mais ampla que a gente precisa ter na relação com o outro, na relação com o outro espírito que convive comigo nessa relação de parentela física, né, que a gente tem e que muitas vezes não conseguimos compreender, né? Então essa é uma visão também muito interessante, né? Mas a Kátia diz assim: não tive o pai que sonhei e quis, mas aprendi a amar e respeitar grandemente o que o universo me presenteou. É isso, Kátia, é isso aí. Porque esse pai deu aquilo que tinha, e esse pai se esforçou, e esse pai que precisa ser, de alguma maneira, compreendido e amado em suas dificuldades, em sua plenitude, porque cada um de nós é resultado do esforço que empreende, e a gente só pode olhar ou julgar o nosso próprio esforço. O do outro é do outro, pertence ao outro. O que é de mim é o que eu posso, então, exercitar e trabalhar e vivenciar da melhor maneira possível. E, por último, o que eu queria deixar para vocês é essa visão que o Cristo trouxe para nós do Pai, do Deus que é Pai, não do Deus mais aquele Deus castiguento, aquele Deus que deveríamos temer, mas não um Deus que acolhe, um Deus que é Pai. É Pai, é meu Pai, é seu Pai, é Pai daquele que é criminoso, né? É Pai daquele que é capaz de fazer coisas abomináveis ao nosso olhar, é Pai daqueles que já conseguem amar. É esse Pai que nos sustenta, é esse Pai que não nos abandona em nenhuma dificuldade. É esse Pai que nós devemos honrar, é esse Pai que nós devemos cultivar em nós. É saber que somos os filhos bem amados, que somos os filhos que precisamos recorrer a esse Pai perfeito. É esse Pai que nós não temos o que julgar. Esse Pai que vai estar sempre ao nosso lado, nos amparando nas maiores dificuldades da nossa vida, nos momentos mais difíceis que nós possamos ter. É esse Pai que não nos relegará a nenhum abandono. É esse Pai que estará constantemente dando a mão, estando presente, dizendo para nós: confia que tu estás seguro, confia que tu conseguirás vencer esta dificuldade que te parece tão insuportável, porque sim, comigo tu suportarás, comigo tu estarás seguro, tu estarás totalmente amparado. É esse Pai que hoje devemos reverenciar nesse dia tão generoso, nesse dia que a nossa sociedade cultuou. É um dia, alguns podem dizer, dia comercial, é um dia, não, mas é um dia que separamos para ter um pensamento diferenciado sobre esse Pai, sobre o nosso Pai físico, mas sobre esse nosso Pai que deu o dom da vida para nós, né? Que deu a oportunidade de vivenciarmos essas relações parentais que estamos cultivando hoje e que podemos sim transformar, ainda
que aquele pai físico não esteja mais conosco, é preciso refletir e ressignificar essa relação com esse pai. Esse pai que sabemos é um pai que nos deu a oportunidade de estarmos aqui fisicamente hoje e é aquele que devemos, então, ressignificar o sentimento em relação a ele, né? Então, que tenhamos um domingo de muita paz, de muita harmonia, que possamos renovar os nossos entendimentos, os nossos sentimentos em relação a tudo aquilo que temos como oportunidade em nossa vida, né? Vamos agradecer ao nosso Deus querido, nosso Pai maior, a esse Pai tão generoso que nos apoia, que nos suporta. Agradecer ao Cristo Jesus por estar sempre ao nosso lado, por ter nos exemplificado tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, por ter nos trazido tantos elementos vivificadores. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos mentores da Casa de Jesus, aos mentores protetores, a todos aqueles que nos amparam, que nos apoiam, que tenhamos sempre essa visão plena de amor e que somos sempre muito agradecidos por tudo isso que temos em nossas vidas, né? Então, que a gente possa então ter um dia maravilhoso, um dia maravilhoso e que tenhamos então uma semana cheia de oportunidades. Um beijo para todos, fiquem com Deus, fiquem com Jesus e até próximo domingo aí. Beijo para todos.